2 minutos para começarmos. Dois minutos para começarmos. Aí o time chegando aqui na sala para dar apoio também. Minutos para não. Meu amigo Wilson de Curitiba está pedindo o link, já mandei para ele. Tatiana perdida. Vamos dar mais uns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos, só para as pessoas que ainda estão entrando. Aqui mais uma pessoa me pedindo o link. Te mandei aí um... Não, olha a mensagem. Bom, mais um minuto e começamos. Não vi.
Legal. Muito bem. Time, podemos começar, time? Beleza, gente. Boa noite. Bem-vindos. Prazer receber vocês aqui nesta nossa aula ao vivo. Um bate-papo sobre Jornada de Transações em Seguros. A apresentação já está disponível para quem quiser baixar os slides. Já tínhamos mandado até nos nossos grupos há pouco, por e-mail, por WhatsApp. Então, tivemos aqui o time todo, uma dinâmica de comunicação bastante intensa para envolver todo mundo neste movimento, nessa transformação. Começando aqui por me apresentar agora de forma ao vivo e a cores, tem muita gente aqui que me conhece, temos trabalhado com algumas pessoas que estão aqui, uns meus ex-alunos, amigos, clientes, colegas, sempre um prazer receber todo mundo que de alguma forma vai ajudando e vai suportando nossas iniciativas. Não é uma iniciativa nova, a gente, na Inova, onde eu sou o CEO, a gente tem uma divisão de educação, com uma proposta de cursos. Aqui estamos hoje testando e entrando com uma nova forma de compartilhar conteúdo. Eu sou o CEO da Inova, sou português, estou no Brasil há 10 anos, passei por vários países, 3 continentes, e cheguei aqui em 2010 trazendo a operação da companhia para se dedicar ao trabalho de futuro, tendência e inovação. Fui ficando, 10 anos depois, aqui continuo. Faço parte do grupo de colunistas do MIT Brasil, sou professor convidado em diferentes escolas de negócio, diferentes universidades, na FIA, na Fundação do Cabral, no Albert Einstein, na Exalc, na USP, e em Portugal também, no IPAN, no SVOGA. Sei que tem gente de Portugal aqui me assistindo. Um grande prazer receber todos vocês aqui nesta nossa jornada de transformação. Os meus contatos estão disponíveis, a gente temos conversado pelo grupo do WhatsApp, pelo e-mail, pelas próprias redes sociais, pelo próprio website. E aí estão os meus outros contatos que complementam tudo isso para ficar totalmente à disposição para quem quiser, obviamente, continuar esta conversa, além desta aula e além daquilo que é o produto que eu quero também compartilhar com vocês lá mais para o final da minha apresentação. Eu preparei 4 grandes temas e 4 grandes temas para nos levar ao ponto alto, diria, da conversa, que é o nosso capítulo 3, que é a Jornada de Transformação. Mas para chegar à Jornada de Transformação, isso foi uma viagem sobre a última década, o que aconteceu na última década que nos trouxe até aqui, é algo que eu tenho utilizado nos últimos 2 meses muito nas minhas palestras, nas minhas aulas, que eu tenho feito um pouco por todo lugar, para exatamente enquadrar o que aconteceu, que nos tem trazido e que nos trouxe até este momento e preparar a próxima década. Quais são os grandes desafios que esta década, na verdade, a década da mudança, 2020, 2030, tem trazido. Depois vamos olhar para a transformação dos seguros. Aí tem o link dos slides, tá? Quem eu já coloquei no chat do YouTube, já mandamos por WhatsApp, mandamos por e-mail. Quem quiser, enfim, acompanhar, baixar o conteúdo, fique à disposição. Mas vamos começar aqui pelo primeiro tópico, né? O que aconteceu na última década, quando eu falo última década, 2010, 2020, que nos trouxe até aqui. O Harari fala que é a maior transformação da história. Eu concordo muito com a visão dele de fato, estamos vivendo transformações muito profundas, mas não são transformações que começaram agora. Não foi o Covid que nos trouxe as transformações. O Covid foi um acelerador das transformações. Eu acho que a primeira grande pergunta que fica, que a gente se questiona é como é que nós viemos lá da fita cassete com a caneta Bic para a convergência dos smartphones e agora no futuro para os implantáveis. Talvez possa ser aqui uma primeira reflexão importante, que é a era que nós estamos vivendo. A humanidade se arruma em 3 grandes eras: a era agrícola, que valeu até o século XIX, a era industrial, que valeu o século XX e o início, primeira década do século XXI, e a era da informação, onde nós estamos agora, que é a era do conhecimento. Ou seja, a informação só por si não adianta muito, se nós não conseguimos transformar essa mesma informação em conhecimento aplicado aos negócios, à nossa vida e por aí vai. Eu acho que essa é a primeira grande pergunta é o que aconteceu para, de repente, pelo menos aqui nessa sala onde todos estamos, sala digital, eu talvez seja dos mais velhos, mas para minha geração que veio lá da fita cassete, da fita VHS, do disco de vinil, para de repente estarmos vivendo na pele esta discussão de mundo conectado e de mundo implantado. Há 3 momentos críticos que eu gosto de compartilhar que nos trouxeram até aqui. Um no início da década, 2010, um no meio, 2016, e um no fim, 2019.
3 momentos que são transformadores, que juntos representam o que nós chamamos tempestade perfeita para a transformação. A tempestade que é a junção de variáveis que, de alguma forma, tiveram a capacidade de nos guindar, nos trazer para esta realidade. O primeiro grande momento crítico tem dia e hora para começar, e foi 29 de junho de 2007, quando foi apresentado o primeiro smartphone na nossa vida. A Apple apresenta o iPhone e é um momento de transformação. Na apresentação, Steve Jobs fala: nós vamos hoje mudar a forma como se utilizam celulares no mundo. Talvez, se fosse hoje, eu diria: nós hoje vamos mudar o mundo e a forma como tudo vai ser daqui para frente, porque todos lembramos o que era o mundo antes dos smartphones e o que ele virou depois dos smartphones. Claro que só em 2010 é que a coisa funciona, só a partir de 2010 é que ela ganha o mundo, mas sem dúvida que há uma discussão importante em cima desta reflexão, que é a transformação que os smartphones trouxeram às nossas vidas. Basicamente, por que 2007 e não antes? Porque antes de 2007 existiam alguns devices. Existiam os Nokia Communicators, existiam os Blackberries, existiam algumas discussões e alguns devices de conexão que não tinham ao que se conectar. Nós estávamos em 2007 chegando a 94% da informação disponível no mundo, disponível digitalmente. Ou seja, o meu time estava falando que tem 2 salas. Precisamos mudar alguma coisa? Não consigo, estou conectado no Zoom, esta sala. Estamos aqui ajustando alguma questão tecnológica. Se eu precisar sair, eu volto. Pegando aqui com o Andrezinho, me ajude aqui no meu suporte. Mas está passando nos 2, André? Bom, podemos seguir assim? Vou seguindo e a gente já vê se tem que fazer aqui algum ajuste de processo. Mas dizia eu que 2007 é o ano em que nós conseguimos chegar a 94% da informação do mundo disponível digitalmente. Ou seja, antes nos celulares, os Nokias, os Blackberries, eles até se conectavam, mas não havia ao que se conectar. E esse é o primeiro grande eixo de transformação que nos dá a chamada tempestade perfeita, que é o fato de nós termos a informação disponível digitalmente. E por isso é que, a partir de 2007, os smartphones ganham essa visibilidade e começam a possibilitar esta grande transformação. E a título de curiosidade, em 2007 tínhamos 300 exabytes de informação no mundo e em 2020 este ano, batemos 40 mil exabytes de informação disponível digitalmente no mundo. Por que que isso aconteceu? Por que que isso foi possível? Por que que nós estamos hoje aqui falando pelo Zoom, no YouTube, fazendo um site, enfim, um conjunto de coisas acontecendo? Porque há 3 leis que nos permitiram fazer isso. 3 leis que são convergentes para essa transformação. Não adiantava ter smartphones e informação digitalmente disponível se não houvesse como conectar uma coisa à outra. Essas são as 3 leis que mudam a história. A lei do processamento, que mostra que a cada 18 meses a capacidade de processar informação, os transistores dobram de tamanho. Portanto, cada vez mais a gente tem um aumento de processamento de informação. A lei da transmissão de dados, que é a lei que mostra que a quantidade de dados que sai de uma fibra ótica dobra a cada 9 meses. E a lei do armazenamento, que é uma lei que diz que a cada 13 meses a densidade do disco magnético dobra e o preço cai pela metade. Ou seja, nós temos então smartphones, informação digitalmente disponível e 3 leis que permitem conectar os smartphones à informação. Pode parecer meio estranho falar isso hoje, né? Mas há 10 anos atrás, isso foi o início da transformação. Há 15 anos atrás, não tínhamos na nossa vida um conjunto de devices, de aplicativos que hoje fazem parte, são parte indissociável da nossa vida e não tem como conseguir tocar a nossa vida sem isso. E, portanto, a gente tem aqui uma discussão interessante, que é a quantidade de aplicativos, a quantidade de coisas que têm surgido nas nossas vidas e sem as quais a gente hoje não consegue viver. O Twitter, o Spotify, a Dropbox, a Alexa, o Waze, o WhatsApp, e um conjunto de ferramentas que nos trouxeram para este mundo, eu diria, este mundo de apps.
E a título de informação, a gente vê a velocidade. Se fala muito em mundo VUCA, em mundo MUVUCA, já se fala nessa questão também, mas sem dúvida, se a gente olhar aqui, por cada 60 segundos que passam na internet, são 760 mil horas Netflix assistidas, 4 milhões de pesquisas no Google, 1 milhão de logins no Facebook, 4,7 milhões de views no YouTube, e de repente a gente vê que por minuto, quanta informação está sendo compartilhada, estruturada, criticada, elogiada, xingada, e tudo isso é o primeiro eixo que nos traz a transformação do mundo, de um mundo que era linear para um mundo totalmente imprevisível e instável. Quando eu tenho falado que não é o Covid que mudou o mundo. O Covid acelerou uma transformação que começou lá em 2010, com este contexto que trouxe como grande entregável, como grande resultado, uma transformação comportamental. Ou seja, os consumidores, os seres humanos, cada um de nós mudou a sua forma de se comportar porque a conectividade estava na ordem do dia. E este é o primeiro pilar que nos traz para esta reflexão hoje de jornada de transformação. O segundo pilar tem a ver com uma coisa também na sequência, bem interessante, que é o mapeamento que o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, faz em cima da transformação comportamental originada pelos smartphones. E foi a designada quarta revolução industrial. Ou seja, falamos de um momento único na história que, de alguma forma, muda a regra do jogo a partir do momento em que as pessoas passam a estar ligadas à tecnologia e conectadas entre si. E esse é o ponto crítico da transformação. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma evolução do comportamento. As pessoas passaram a adotar os smartphones e esses smartphones permitiram chegar a outro tipo de informação, a outro tipo de entendimento, e a partir daí se fala na conectividade, ou como nós temos chamado muito, o conceito de lifeware. Vida, software, hardware são uma coisa só. Ou seja, são hoje eixos, na minha opinião, fundamentais do novo mercado. Portanto, esta discussão de vida, software e hardware fazendo parte do dia a dia. Aqui é uma foto de banco de imagem, mas aqui temos fotos do meu filho, que desde os 8 meses tem um iPhone, tem um iPad, antiguinhos, mas que ele domina como ninguém hoje, aos 4 anos, domina como ninguém tudo que é Spotify, Netflix com o perfil dele, FaceTime, que é uma coisa que ele aprendeu uma vez a fazer, agora se diverte diariamente brincando de animojis, ligando para a mãe, ligando para o pai, e isso é uma discussão que não é só dele. Eu acho que todas as gerações, de alguma forma, hoje estão conectadas, independente da idade, e este é um pano de fundo importante na história, porque isto muda a regra do jogo. E quando as pessoas estão conectadas, elas compartilham mais, elas são mais informação, elas mudam muito rapidamente a lógica das empresas. E por isso é que a gente fala que não estamos mais hoje no chamado World Wide Web, de www, mas estamos sim no What We Want, de www. E, portanto, tudo está à distância de um clique, tudo é possível acessar à distância de um clique, e, portanto, esta é uma transformação que representa algo novo na história e onde todos os negócios precisam levar em consideração estes 2 primeiros eixos. Basta olhar aqui uma linha temporal do século XXI, em 2000, éramos 6 bilhões de pessoas no planeta, 6% do mundo conectado. Batíamos, em 2010, tanto ano da afirmação dos smartphones, 7 bi com 23% do mundo conectado. 2017, um ano depois da quarta revolução industrial ser mapeada, 7,4 bilhões, 52% do mundo conectado. Em 2022, previsão aí dos próximos anos, chegamos a 8 bi com 100% do mundo conectado. Ou seja, os negócios que não se digitalizarem, os negócios e os profissionais que não incorporarem verdadeiramente esta nova realidade no seu dia a dia, vão ter mais dificuldade em sobreviver, vão ter mais dificuldade em de alguma forma, entender toda esta dinâmica de transformação que está acontecendo. E, portanto, isso nos traz para uma reflexão aqui interessante, que é a reflexão da nossa conhecida pirâmide de Maslow, que passa a ter, por força, esses 2 eixos, o eixo smartphones e o eixo mundo 4.0, revolução 4.0.
a internet, a conexão e a bateria como suportes dessa mesma discussão. E aí tem uma segunda reflexão, uma segunda aprendizado da discussão de hoje, que é o mundo vive, por bem ou por mal, debaixo da conectividade, da partilha e dos likes. E isso tem um impacto, que é a velocidade em que tudo anda mais rápido, em que tudo anda. Então, tudo anda mais rápido. Ou seja, temos a informação, que anda muito rápido, porque todo mundo está produzindo conteúdo o tempo inteiro. O tempo é o tempo, são as 24 horas por dia, aqui em Portugal, em qualquer lugar do mundo. E o conhecimento se desatualiza muito rapidamente. Quantos negócios estão hoje vivendo dificuldades de se atualizarem, porque tem muita coisa acontecendo e não há uma disciplina, uma predisposição para levar em consideração esta nova realidade. Nem sempre foi assim. Em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. Em 1945, a cada 25 anos. Em 2014, a cada 13 meses. E este ano, 2020, a cada 12 horas. Ou seja, não havia grande necessidade de atualização no século passado. As pessoas nasciam, estudavam o que podiam, cresciam, tocavam suas vidas e não havia muito o que atualizar. Hoje, o mundo é diferente. Hoje, há uma necessidade clara de todos nós, dependendo do mercado, estamos falando aqui com o mercado segurador, mas de todos nós, nos atualizarmos o tempo inteiro. E esta atualização não se faz só com informação, mas sim com conhecimento. O exemplo de Harvard é um exemplo que eu gosto bastante. Harvard, escola centenária, 400 anos de vida praticamente, recebeu este ano mais matrículas para cursos online que nos seus 380 anos de vida recebeu matrículas para os seus cursos presenciais. E esta é uma discussão que mundo acadêmico, altamente conservador, uma faculdade, uma escola com 400 anos e, portanto, tudo para não ser inovador ou para não pensar diferente, mas que lá em 2016 eu fui um dos primeiros alunos do HBX, do Harvard Online, fui um dos primeiros alunos lá em 2016, eles já tinham a visão de que no futuro o mundo e a educação seria cada vez mais digital, seria cada vez mais um fórum como esse que estamos trocando aqui hoje. E Harvard, como tantas outras empresas, se transformaram, mas também tem muitas empresas que não se transformaram. Lembramos da BlackBerry, da Atari, da Xerox, da Blockbuster, da Kodak, do Yahoo, empresas que por um motivo ou por outro tiveram o seu posicionamento de mercado, lideraram os mercados, mas em algum momento, por não se adaptarem, por não se transformarem para o que estava acontecendo, foram perdendo a sua relevância. O Yahoo chegou a ser o maior portal de internet do mundo. Em 2005 valia 125 bilhões de dólares. Portanto, era um número avassalador naquele momento. Já é hoje. E de repente a gente vê BlackBerry, que era um device 99 para frente, 98, 99 para frente, até 2005, 2006, executivo que não tivesse um BlackBerry, quase não merecia respeito. Porque o BlackBerry era o device dos executivos. De repente todo mundo abandonou e a própria BlackBerry, a empresa original, BlackBerry o produto, desapareceu do mercado. Então, o que nós temos hoje, e a gente olha hoje o top das marcas mais valiosas do mundo, mais marcas mais inovadoras, estão todas ligadas ao mundo da conexão. Estão todas ligadas a este mundo 4.0. A Amazon, a Apple, a Microsoft, o Google, a Visa, a Alibaba, a Tencent e Facebook. Talvez Visa seja mais longe desta conversa, mesmo assim com os aplicativos de pagamento, com os meios digitais e com a forma como eles estão se reinventando, talvez também já possam entrar nesta categorização de empresas do mundo 4.0. E aqui temos uma importante pergunta que eu quero deixar. Se os negócios mudaram, se nós conhecemos o caso do Spotify, que mudou o iTunes, que já tinha mudado o mercado de gravadoras, do Waze, que fez a disrupção do guia 4 rodas, dos mapas em livro, do Skype começou a disrupção do telefone fixo, da Wikipedia, que fez a disrupção da Barça, do Atlas, da Netflix, que fez a disrupção do Blockbuster, do Airbnb, que fez a disrupção dos hotéis. Se nós sabemos isto não é novo, porque é algo que tem já 4 anos de vida, por que as nossas empresas, por que cada um de nós como profissional ainda não se moldou a uma nova realidade? E aí entra o terceiro momento crítico, que veio acelerar esta transformação e que data de outubro de 2019, não tem um ano ainda, que é o nosso, infelizmente conhecido, Covid-19. E é muito, muito louco isso, porque a pandemia é um fenômeno externo parecido com catástrofe, com guerra, com tsunami, que tem o poder de impactar o mundo. Só que é muito louco porque o último fenômeno que impactou o mundo nesta intensidade
foi a Segunda Guerra Mundial. Então, há 80 anos, não havia um fenômeno de impacto global. Houve, infelizmente, guerras, tsunamis e tal, mas nada a nível global que fechasse o mundo. Não vou aqui nem entrar no mérito da conversa, se tem um monte de teoria da conspiração, se é de laboratório, se não é isso que está em causa. Tem motivação política, tem motivação econômica, não vou nem entrar nesse tema. O fato é que aconteceu, travou o mundo e nos obrigou a uma reinvenção imediata e principalmente a colocar em prática aquilo que os dois momentos anteriores de transformação, os smartphones e a informação digital e o 4.0 já estavam dizendo. Nós vamos caminhar para novas regras, novas formas de trabalho e novas dinâmicas de funcionamento. Algumas empresas não acreditavam, tem aí esse meme que eu acho super legal, que dizia transformação digital está anos-luz no nosso negócio, isso não faz sentido nos próximos anos. De repente, todos sabemos aqui em São Paulo, onde eu estou, 13 de março, sexta-feira 13, a fatídica sexta-feira 13, lockdown, todo mundo para casa, segunda-feira ninguém vai trabalhar. E, de repente, todos nós nos vimos envolvidos numa nova realidade que já estava anunciada. Home office, transformação digital, Zoom, YouTube, lives. Nenhuma ferramenta que nós usamos hoje, lives no YouTube, lives no Facebook, lives no Instagram, Zoom, Teams, Skype, Hangout do Google, nenhuma dessas ferramentas foi inventada no Covid. Elas já existiam antes do Covid. Só que agora elas foram aceleradas em termos de utilização. E, portanto, o que o Covid fez, além, obviamente, aqui temos que separar a questão da saúde, além de, infelizmente, infectar muitas pessoas no mundo, felizmente tem mais pessoas recuperadas do que infectadas, infelizmente muitas pessoas faleceram, mas tem outras, infelizmente, doenças que têm o mesmo impacto. O que o Covid fez aos negócios foi uma mudança radical na forma de gerenciar os nossos negócios, na forma de como cada um de nós vive a sua vida e como os nossos mercados funcionam. O mercado segurador, chegarei lá daqui a pouco no capítulo 3, é impactado radicalmente por esta discussão e tem aqui grandes oportunidades que eu quero também compartilhar daqui a pouco. O Covid impactou cada um de nós, impactou os nossos clientes, impactou os clientes dos nossos clientes e criou uma série de novas realidades que nós há um ano atrás não achávamos pertinentes. Quantos de nós, das pequenas e médias empresas, achava que home office seria real? Quantos de nós, de repente, achariam que iam vender muito mais pelas vias digitais? Às vezes alguém vai comercializar, mas eu não consigo vender se não for presencialmente visitar o meu cliente. Acabou essa conversa. Eu vivi, como eu mandei para vocês, eu vivo no meio de seguros. Eu nasci, nunca trabalhei trabalhei muito para e nasci lá. Meu pai e minha mãe, profissionais de seguros, minha mãe, secretária da área comercial e depois da diretoria de uma companhia de seguros em Portugal, meu pai, corretor de seguros a vida inteira. Então, eu nasci ali dentro. E eu lembro meu pai dizer como corretor, não, a gente tem que visitar o cliente, a gente tem que ir na casa dele, estabelecer um vínculo emocional para vender o seguro para ele, porque o seguro é uma coisa que ele só vai usar se tiver um problema. Então, na cabeça dele, ele está pagando uma coisa que ele não vai usar. E, portanto, é a inversão da lógica comercial. Eu vendo uma coisa para você usar o benefício. Aqui eu estou vendo uma coisa para você não usar o benefício. Se usar o benefício, bateu o carro, ficou doente, etc. E a certa altura eu olhava, moleques, e dizia, mas será que só tem essa forma de venda? Hoje tem essa e mais 200. Porque tem o WhatsApp, porque tem o YouTube, porque tem a live, porque tem a reunião. Então tem um conjunto de coisas que foram mudando e que nós, na Inova, onde eu trabalho, onde tem a nossa operação, publicamos, eu mandei para vocês um dos papers, 2 papers muito claros sobre o Covid, tendências e dicas. Como o Covid transformou e acelerou a transformação dos negócios, e aí tem aí uma brincadeira, mas que é a nova pirâmide Maslow ajustada, ou seja, a pirâmide Maslow vinha ali numa toada de 4.0, agora vem uma toada de Covid-19 com o álcool gel e a máscara como suportes de toda esta conversa. E a partir daí, o que nós achávamos que ia acontecer? O que a maioria dos profissionais achavam que ia acontecer? A gente vai entrar numa dinâmica diferente, mas já vamos voltar ao que era antes. E é muito louco, porque este túnel que nós achávamos que era o mesmo e tal, a gente, bom, vai entrar, tem aqui uma conversinha, a gente volta, daqui a 2, 3 meses voltamos ao que era. Este túnel se mostrou uma derivação do esperado. Ou seja, o que aconteceu
foi que nada mais vai ser igual. E, de repente, nós entrávamos numa realidade dizendo, bom, temos aqui uma discussão, temos aí 1, 2, 3 meses, 4 meses fechado em casa, depois voltamos ao que era antes, voltamos ao nosso trabalho. Não vamos voltar. O mundo mudou e o que aconteceu, todo mundo fala da curva do novo normal, o que aconteceu foi uma coisa muito simples de olhar agora. Os consumidores mudaram o seu comportamento, os seres humanos mudaram o seu comportamento e as empresas tiveram que se readaptar ao novo comportamento. Portanto, o drive de transformação é dado não pela empresa, mas pelo cliente. Acho que sempre foi assim, agora ficou mais claro ainda. E, portanto, a curva da normal versus novo normal é basicamente o seguinte: nós tínhamos um conjunto de regras de funcionamento, nós acreditávamos que essas eram as regras que estavam certas e deram certo durante muito tempo, mas, de repente, nós não queremos acreditar que tem novas regras. Não estou dizendo que são melhores ou são piores. Novas. E precisamos fazer um movimento para entender essas novas regras, testar coisas novas e, a partir daí, encontrar os novos caminhos e a nova adaptação ao que vem aí. E esta foi a década de 2010 e 2020, que nos trouxe até aqui. Nos trouxe a discussão hoje de jornada de transformação em cima de um contexto que era um contexto que não estava mapeado, mas que talvez não acreditasse que fosse tão rápido na sua transformação. A década 2020, 2030, que começa com o Covid aqui nos impactando, é o que o Chris Anderson chama uma mudança de era. Não é mais uma era de mudanças, não é mais pequenos ajustes que eu preciso fazer, mas sim uma revisão profunda da forma como eu vivo o meu negócio. Nós temos discutido muito aqui no time como é que esta era funciona. A gente separou ela em 4 sub-eras. A era da convergência. Não há mais dúvida que as empresas e os profissionais que dão certo são aqueles que são convergentes no mundo digital. São aqueles que conseguem olhar para os diferentes pontos de contato e trazer esse ponto de contato para o nosso dia a dia. A segunda era, já temos um passo grande dado para ela, é a era dos vestíveis, que é o relógio, é o óculos, é a camiseta, é o relógio aumentada, é um conjunto de coisas que tem uma outra forma de pensar informação e conexão. O terceiro ponto, só olhar aqui para o meu time, que eles estão me perguntando aqui uma coisa do link, informa o que é do link. Deixa eu checar aqui, pedir só aqui informação. O terceiro grande momento são os implantáveis. Está ao vivo, tem esta coisa, né? A gente está tentando aqui um mega time, vendo se está tudo dando certo e tal. Talvez não esteja 100% ainda, estamos tentando afinar e aprender. Mas estaremos já com o pé na chamada era dos implantáveis. Lentes de contato, chips e todo um conjunto de informação que, de alguma forma, estará no nosso dia a dia cada vez mais. Ou seja, a gente vai ter aí chips de rastreamento, de validação, de autenticação e um conjunto de coisas. E quando isso tudo for realidade, a gente precisa fazer uma alteração que é, deixa eu só responder aqui para o meu time, para o Andrezinho, não consigo, porque se eu parar o compartilhamento aqui, eu vou parar o compartilhamento para colocar no chat. Aí você consegue colocar aí do teu lado? Que é esta discussão da chamada era da singularidade. Ou seja, a era da singularidade é a fusão, chamada fusão homem-máquina, vamos chamar assim, ou ser humano-máquina. Já se fala na 5ª revolução industrial. Espera aí só um pouquinho, que parece que o Zoom criou 2 salas, é isso? Como é que a gente faz isso agora? Gente, me dê um segundinho aqui, só para eu colocar no chat. O chat, http peraí, abre.ai /BVVR. Eu não sei qual é a outra sala, só tem uma aqui. Só tem esta sala aqui, gente. Espera aí, mais um segundo. Deixa eu tentar entender aqui. No outro YouTube, agora vocês estão vendo. Vou fazer aqui uma alteração. Acho que o Zoom, o YouTube, não sei se foi o YouTube, se foi o Zoom, criou 2 salas.
Eu não sei nem como é que eu vou na segunda sala. Mas vamos ver aqui se está tudo certo. Live não. Ah, tem outra sala aqui. Tem outra sala aqui. Link oficial. Beleza. Pronto. Estamos aí. Botamos lá. Vamos voltar. Valeu, time. Vamos voltar para a nossa questão. E, portanto, falava aqui da era da singularidade, que é a chamada quinta revolução industrial. Nós ainda não saímos da quarta, nem entendemos bem a quarta revolução industrial, e já estamos discutindo a quinta revolução industrial. Já se fala de uma era nova. Isto, o quanto cada um de nós está funcionando de forma diferente. O quanto cada um de nós está tentando encontrar um caminho e muitas vezes colocando em perspectiva esse caminho, dizendo, mas eu sempre fiz desse jeito, sempre foi assim, sempre deu certo, só que o mundo mudou. E essa mudança é uma mudança profunda que é pautada pela tecnologia. Conectividade, quarta revolução industrial, é pautada pela tecnologia. O segundo ponto de pauta são as pessoas. As pessoas levam um pouquinho mais tempo para se adaptar do que a tecnologia. A tecnologia anda muito mais rápido. Nós levamos mais tempo. E os negócios, que são o somatório de pessoas, as empresas são pessoas, levam mais tempo ainda. Depois temos a educação, que está aqui ainda apanhando e tentando aprender como é que funciona. Eu próprio agora aqui com o Zoom, que criou 2 salas, fiquei aqui meio perdido com o time, todo mundo aqui me ajudando. E as leis estão ali atrás ainda não ajudando muito. Mas meu irmão tem uma frase que eu acho sensacional, que ele diz, se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E é muito louco, porque vocês sabem tão bem quanto eu, né? O mercado segurador não é diferente, e esse talvez mais regulamentado ainda como o mercado da indústria farmacêutica. Cara, não pode fazer. Mercado bancário, Banco Central não pode fazer. O nosso desafio como gestores é reduzir o gap entre as diferentes linhas. É reduzir esta distância entre a tecnologia que pauta a velocidade e as leis que têm que andar atrás. Exemplo, o Uber não tinha autorização de funcionamento até passar a ser regulamentado. E esta é a nossa discussão. Tudo isso para chegar numa frase que para mim é a frase mais interessante que eu ouvi nos últimos tempos, que é do CEO da Cisco. Ele diz, as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Se nós encontrarmos um modelo que deu certo, se nós encontrarmos um modelo que funcionou, nós tendemos a cristalizar esse modelo e a ficar refém desse modelo, a não aceitar a mudança. Eu estava numa reunião com um cliente de consultoria e eles diziam, cara, a gente está na forma, a gente está querendo enfiar numa forma de como sempre fizemos um momento que é diferente. Não é, está todo mundo perdido, está todo mundo na mesma discussão. Eu trabalho com diferentes áreas de negócio, seguros, banco, cooperativa, companhias aéreas, educação, varejo, digital, luxo, fábrica, de um pouco de tudo, felizmente, vai passando pelas nossas mãos, transportadoras, empresas, operadores logísticos, you name it, um monte de sindicatos, e a discussão é sempre em todas a mesma. Ah, mas se deu certo, por que eu vou mudar? Isso é uma marolinha, aí o Covid vai passar já já, e a partir daí é o primeiro passo para a desgraça. E o meu entusiasmo e a nossa inspiração aqui no time para montar este programa foi muito de olhar para o futuro. O mercado segurador é um mercado importante, crítico, eu diria até no momento que estamos vivendo agora, não é para estar falando para vocês, mas tenho falado isso amplamente, mas precisamos olhar para frente. O que vem pela frente? Aliás, o Daniel Burros, que é um dos nossos parceiros nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, o passado só serve para uma coisa, aprender com ele. Todos nós aprendemos no passado, não podemos voltar atrás, gostaríamos, alguns com certeza, mas não podemos voltar atrás. Vamos viver o resto da vida no futuro. E olhar para o futuro é olhar para cenários. É tentar entender quais são as possibilidades que se apresentam à nossa frente. Eu trouxe só 5 aqui, pegando emprestado um relatório da PwC, que mostra os 5 grandes eixos, 5 grandes forças que moldarão o futuro dos negócios. Sem dúvida, o impacto e as mudanças tecnológicas. Essas são fundamentais, transformação digital, automação, inteligência artificial, cibersegurança, robótica, big data, isso faz parte do dia a dia, era uma coisa que parecia distante e só à disposição das grandes empresas, das mega corporations, e de repente todos nós temos aí essa disponibilidade. As mudanças demográficas, temos mais gente no mundo durando mais tempo e, portanto, essa discussão
é uma discussão importante na pirâmide etária de como é que vamos trabalhar com uma população mundial que vai durar 120 anos, 130 anos, 150 anos. Há teorias que já mostram, que demonstram que as pessoas vão durar 150 anos na média. Então, já se fala que a primeira pessoa que vai durar 150 anos nasceu em 2015. Então, isso mostra e demonstra todo o desafio que temos pela frente. A urbanização, embora se fale muito da questão, porque agora com o Covid todo mundo foi para casa. Muita gente foi para a periferia das grandes cidades, mas Brasil é um excelente caso. Estamos em casa nas grandes cidades. Estamos em São Paulo, estamos no Rio, estamos em BH, Porto Alegre. Porque se eu for muito para o interior, a internet não chega. E, portanto, eu preciso ficar conectado. Ou seja, nós continuamos na dimensão urbana, continuamos nas cidades, mas em casa. Não vamos pegar o ônibus de manhã, o metrô, o que for, levar 1 hora de trânsito para chegar, pelo menos em São Paulo é regular 1 hora para chegar em qualquer lugar. Depois temos a mudança do poder econômico global. O que o Covid nos demonstrou é que os modelos econômicos, e eu coloco entre parênteses, os políticos também, estão sendo colocados em perspectiva, estão colocados em causa. Não estou nem dizendo se está certo ou está errado, mas estão colocados em causa. Se discute muito quem é o novo poder econômico mundial. Se fala até que a discussão China e Estados Unidos acelerou esta discussão da pandemia. Os mais da teoria da conspiração falam que a China ganhou a Terceira Guerra Mundial sem disparar um tiro, porque botou um vírus no mundo e parou a economia mundial. Cada um tem sua opinião, mas vale sempre as reflexões, e o Fórum Econômico Mundial discute já que temos que encontrar um novo modelo de funcionamento global, com maior equidade, com maior transparência, com maior inclusão, e com muito mais cuidado com as pessoas. E o último ponto aqui também importante dessa conversa, que é a escassez dos recursos e das mudanças climáticas. E, portanto, este é um ecossistema de transformação extremamente desafiador, que para enfrentá-lo com sucesso, temos que ter novas competências, um outlook diferente. Aqui o Fórum Econômico Mundial trouxe também este outlook, mostrando que o profissional do futuro é alguém que é inovador, é alguém que tem uma aprendizagem ativa e proativa, que é criativo, e um conjunto de coisas que, na grande maioria das universidades, nós não temos isso acomodado nos cardápios de matéria. E essa é uma discussão profunda, a gente tem muito isso na nossa escola de negócios, na Innova Business School, que é como trazer as competências comportamentais para complementar as técnicas, para que as competências de gestão sejam, muito mais estruturantes. E a partir daí, se eu entendo e concordo que o mundo se transformou por força daqueles 3 momentos, smartphones, 4ª Revolução Industrial, Covid, e que temos pela frente um baita de um desafio do ponto de vista de conexão e de velocidade de adaptação, há 3 coisas que eu quero compartilhar sobre as empresas do futuro, sobre o negócio do futuro. Learning Organizations. Nós precisamos adicionar, deixar de ser a empresa tradicional, o sempre foi assim, sempre foi desse jeito. E não estou só falando da empresa grande, empresa média, empresa pequena, todos temos que, de alguma forma, nos reinventar para aproximar tecnologia e ser humano. Tecnologia e ser humano. Trazer todo o mundo para a mesma pauta, porque não adianta instalar capacidade tecnológica se as pessoas não adotarem essa tecnologia. Também não adianta ter as pessoas se elas não tiverem depois a possibilidade de usar as ferramentas. Então, essa é a primeira grande reflexão, a discussão sobre Learning Organization. A segunda tem a ver com tudo que eu estou falando aqui, que é o dinamismo e a complexidade dos mercados. As organizações clássicas utilizam mindsets, utilizam regras do século passado, utilizam formas de pensar e de atuar, e o mercado segurador principalmente é um deles, utilizam um mindset do século passado. É uma organização clássica. E, de repente, ele não entende ou leva mais tempo para se ajustar a este ecossistema novo que tem novos cenários, novos players, novos experimentos e que precisa de trazer uma empresa para uma pegada muito mais ágil, muito mais rápida, e isso se faz com automação também. E, portanto, a empresa autoajustável é aquela que consegue muito rapidamente se preparar e enfrentar o contexto que está vivendo. E a partir daí vem o terceiro pilar, para mim, importante dessa discussão, que é esta transformação, por isso que a gente chamou essa iniciativa Jornada de Transformação, que é abandonar a lógica das máquinas para entrar na lógica dos organismos. Ou seja, as empresas têm que ser mais ágeis, mais rápidas,
mais flexíveis, mais criativas, tem que ter muito claro onde querem chegar. Mas o caminho para chegar lá está ajustado em função do contexto. Há um tempo, uns dias atrás, numa palestra para uma companhia de seguros, alguém dizia, mas tem aí uns seguros novos, seguros intermitentes, como é que a gente faz a conta para essa conta fechar? Cara, talvez a gente não esteja fazendo a conta da forma certa. Talvez queremos enfiar o seguro intermitente, o cara que faz seguro só para o final de semana, num cálculo de seguro que não funciona, porque o cálculo normal do seguro leva em consideração um conjunto de variáveis que o seguro intermitente não tem. E, portanto, como é que a gente faz esta análise? Como é que a gente faz esta discussão? Isso se faz com um novo mindset de negócios, com uma nova forma chamada mindset digital. Ou seja, temos que ser mais ágeis, mais lean, mais simples. Temos que, de alguma forma, ser mais horizontais na forma de pensar, trabalhar e processar a informação. Muito foco em UX, User Experience. Ter muita diversidade, equipes muito engajadas com aquilo que está acontecendo. E esse é o nosso grande desafio como gestores, fazer a aproximação, eu diria a integração entre o humano e o digital. Isso tem, na minha opinião, 4 pilares fundamentais. O pilar pessoas, preparar as pessoas, engajar as pessoas, preparar os líderes, fazer com que todo mundo se sinta parte desta jornada de transformação, deste movimento de transformação, trabalhando de forma muito ágil, muito rápida. Nunca se falou tanto em métodos ágeis como agora. O Manifesto Ágil tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora no ano que vem, em 2021, foi feito em 2001, dizendo que as pessoas têm que colaborar mais, ser mais interativas, ser mais rápidas e se ajustarem muito mais ao que está acontecendo. As tecnologias são o segundo pilar, um pilar fundamental para conseguir andar na velocidade do mundo e, portanto, tudo o que é internet, conectividade, tecnologia, tudo à distância de um clique, como eu falei ali no início da minha apresentação, e até que ponto isso vai ajudar as pessoas a fazer o quê? A construir base de informação. O segredo do sucesso está em cima da informação e da capacidade de transformar a informação em conhecimento. E o quarto pilar também importante é o ecossistema. Nós não estamos sozinhos no mercado. Cada um de nós depende de outros. Depende de parceiros, depende de fornecedores, depende de colaboradores, de concorrentes, de reguladores, de clientes, de família. Mas nós precisamos ser capazes de incorporar todos na mesma discussão. Por isso não se faz uma transformação com um líder apenas, com um presidente ou com um pequeno grupo de pessoas. Se faz uma transformação com um grande movimento de base, onde eu diria que cada um de nós tem a sua corresponsabilidade. E, portanto, o que a gente está dizendo é, não estamos jogando no lixo aquilo que nós fizemos. Ah, Luiz, eu sou uma corretora, tudo que eu fiz até agora está errado, vou jogar fora. Não, está certo. Nós precisamos construir em cima do que nós já temos. E essa construção, ela se faz criando novas formas de atuar, trazendo novas visões. Aquilo, pedindo emprestado a um cliente nosso, da divisão de consultoria, uma frase que eu adorei, que é a evolução que transforma. Nós estamos muito mais, embora estejamos vivendo uma revolução, nós precisamos desenvolver uma evolução. E as duas juntas é que vão transformar a conversa. Porque eu preciso, de alguma forma, entender o contexto onde eu atuo, para responder a esse mesmo contexto. Essa resposta mostra o quanto eu estou ou não adaptado a esse mesmo contexto. E quando eu pego o contexto, resposta e adaptação, eu estou na agilidade. A agilidade de negócio de cada um de nós tem muito mais a ver com colaboração, compartilhamento, cocriação, tem muito mais a ver com velocidade e adaptabilidade, tem muito mais a ver com responder às mudanças de mercado, sempre respeitando a cultura, os valores, o DNA e aquilo que nós construímos, mas não ficando apenas olhando para o passado, não ficando no passado. Esse é o maior desafio que nós temos como seres humanos e como profissionais. Como é que os seguros encaixam aqui? No mundo que se transformou na década passada e que teve no final da década de 2019 uma explosão, um acelerar de transformação. Como é que os seguros entram aqui? Quais são as grandes transformações? Quais são as grandes tendências? Quais são os grandes insights? Aqui, para mim, eu diria, tudo que eu falei até agora foi pano de fundo para chegarmos a esta conversa. Eu caracterizo o mercado segurador com 3 grandes transformações, que todas as outras decorrem dessas 3 transformações macro. A primeira, a 4ª Revolução Industrial assumiu a sua posição dominante. Ou seja, mundo conectado,
mundo tecnológico, comportamento conectado, não tem mais o que fazer contra ele. A segunda grande transformação tem a ver com o Covid. Infelizmente, porque infectou um monte de gente, faleceu um monte de gente, mas infelizmente ele acelerou, e eu diria, na questão dos negócios, ele acelerou a transformação dos negócios. Eu diria a transformação digital dos negócios. E eu diria que ainda bem, porque é sinal que o mundo está andando rápido. E o terceiro ponto, talvez o mais importante de todos, é o reajuste do comportamento do consumidor. Há um tempo atrás estava sendo entrevistado por uma rádio de Santa Catarina, eu moro entre São Paulo e Florianópolis, e lá em Santa Catarina, o âncora da rádio estava falando sobre essas transformações, e dizia, minha mãe, que mora aqui numa cidadezinha perto, uma cidade pequena, 5, 10 mil pessoas, ia toda semana no banco, pagar um boleto, sacar dinheiro, pedir enfim, o que fosse. Como não pode ir porque o banco está fechado, eu mostrei para ela, ensinei para ela a baixar o aplicativo e a trabalhar no aplicativo. Ela fala que não precisa mais do banco, porque tudo aquilo que ela faz agora faz no aplicativo e se diverte navegando no aplicativo. De repente, se o banco acha que no loop do túnel os clientes vão voltar à agência como estavam em dezembro do ano passado, ele está enganado, porque boa parte deles não precisa mais voltar à agência. E a partir daí, há um novo comportamento que precisa ser identificado e precisa ser mapeado. E foi em cima deste contexto que nós montamos este entendimento da chamada jornada de transformação em seguros, em cima de 3 grandes pilares. As chamadas hard trends, ou seja, as tendências que impactam o mercado e o setor, as business trends, que transformam o negócio, e as soft trends, que aceleram esta jornada de transformação. Não dá para trabalhar uma sem a outra, elas fazem parte do mesmo jogo. Vamos a cada uma delas. Time, tudo certo aqui? Beleza. Vamos a cada uma delas, cada um dos pilares, eu vou aqui fazer uma breve explicação de cada uma. Quando falamos em hard trends, o que está impactando o mercado e o sector? Bom, as mudanças econômicas e as mudanças políticas geradas pelo Covid. O Covid em si impactou as economias e trouxe à baila da discussão um conjunto de novas regras, de novas leis, de novos comportamentos que estão mudando a lógica do mundo. A segunda grande trend tem a ver com as alterações demográficas, a expectativa de vida crescente, o envelhecimento da população e aquilo que é a chamada revolução biológica, a biotech. Temos 2 revoluções em simultâneo, já chego lá. Mas a biotech tem a ver com a transformação do ser humano e de como esta revolução biológica está mudando a regra de jogo. Nós trabalhamos mais, duramos mais, somos mais multitarefas, somos mais resistentes, somos mais adaptáveis. Tem um conjunto de características que está na hora do dia. A terceira transformação, a terceira hard trend, são os chamados novos hubs de poder e influência. Se discute muito o quanto a China vai conseguir recuperar a influência no mundo, o quanto a Índia se posiciona, o quanto a Europa se reindustrializa, o quanto o Brasil, com o seu agronegócio, dá um passo em frente, o quanto os Estados Unidos, dependendo de como a eleição agora de novembro acabar, o quanto ele continua num caminho ou envereda por outro. E essas são discussões que quem está atento ao seu negócio tem que levar em consideração. A consciência global por um mundo melhor. Se a coisa que emerge deste Covid é a consciência por um mundo melhor. É a consciência de que todos estamos na mesma tempestade. Talvez não todos no mesmo barco. Uns no barco, outros na canoa, outros no unicórnio, outros no veleiro, mas todos estamos, a tempestade é a mesma. Estamos todos jogados numa tempestade tentando entender como sairemos dela, e esta consciência pela busca de um mundo melhor está cada vez mais forte. Isso obriga também a uma consciência para maior proteção, patrimônio, de saúde, enfim, previdência, o que for. E o quinto ponto deste pilar tem a ver com as novas regras de convivência. O isolamento social, o estarmos mais fechados em casa, estarmos com a distância, segurança, álcool gel, máscara e um conjunto de novas regras de convivência que vão impactar também o nosso mercado. E, portanto, a minha provocação é como é que estas 5 trends impactam a sua visão do mundo e a sua visão do mercado segurador. Dá uma discussão de mais 2 dias só. As business trends. Bom, a primeira grande tendência do negócio é a mudança da matriz da gestão. E a mudança da matriz da gestão, eu puxo aqui uma metodologia chamada Business Pulse, que a Inova está montando e que tem discutido muito com a PwC, porque a PwC tem nos ajudado bastante nesta discussão também, a tentar entender o que está acontecendo. Basicamente é dizer, o modelo de gestão
que nos trouxe até aqui não nos leva para 2030. O que nos trouxe até aqui nos leva ao futuro. E, portanto, há uma nova matriz de gestão que precisa ser debatida, detalhada e implementada. Depois, enquanto falava ali na biotech, há em curso uma infotech, uma revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica tem hoje mapeadas 100 tecnologias disruptivas, 20 tecnologias emergentes e 8 tecnologias essenciais. Hoje, os essenciais, não podemos viver sem IoT, Big Data, 3D, blockchain, inteligência artificial e por aí vai. Mas tem muita tecnologia sendo mapeada, discutida, construída. Os portfólios têm que ser cada vez mais diversificados e clientocêntricos, focados em cliente. Diria até que vamos ter cada vez mais os segmentos de um cliente. Não dá para fazer a gestão de portfólio como nós fazíamos antes, porque cada cliente tem as suas ideias, as suas necessidades, as suas formas de pensar e de ver. Portanto, há alguma visão obsoleta no mercado segurador sobre o portfólio de produtos e a forma como ele chega aos seus clientes. E precisamos repensar tudo isso. Novos players no mercado, startups em todo lugar, insurtech, fintech, edutech, agrotech, biotech, healthtech, não acabam as iniciativas tecnológicas de novas startups querendo entrar na cadeia de valor, melhorando, reduzindo fricção, reduzindo atrito, otimizando validação de dados, automação. Não acabam as iniciativas no mundo de novos players e o mercado segurador está vivendo isso também com seguradoras mais ágeis, digitais, por aplicativo, para seguros intermitentes, tem aí os paramétricos, tem um conjunto de coisas chegando. E o quinto ponto, pedindo mais uma vez emprestada a PwC, a sua visão BXT, que é o Business Experience Technology. Nós precisamos trazer as 3 coisas para a conversa. O negócio, transformar o negócio, melhorar a experiência do cliente e adotar a tecnologia dentro de todo este contexto. E aí leva para o terceiro pilar, que são as tendências que aceleram a jornada. Quem quiser entrar nesta conversa, fazer esse processo acontecer e, obviamente, levar resultados para o seu negócio, precisa fazer basicamente 5 coisas. Ter muito claro quais são os cenários do seu negócio. Ou seja, o que a gente chama de Insurance Foresight Analysis. A análise do futuro do mercado segurador. E fazer os ajustes estratégicos em função disso. Ou seja, em função daquilo que, de alguma forma, está mudando o nosso negócio. Se eu tenho as pessoas durando mais tempo, quantos de nós no mercado segurador estamos olhando para o mercado 65 mais? Se eu tenho, com essa questão do envelhecimento, mais pessoas com pets, quanto é que estamos olhando para o mercado pet? Se eu tenho mais pessoas ficando em home office, será que não está baixando o risco dos carros andando na rua? De repente, será que o seguro de carro não tem que ser repensado para uma outra forma de precificação? Porque há uma mudança, as pessoas estão andando menos de carro, estão ficando mais em casa, estão andando de Uber. Então, como é que isso impacta? Ah, minha corretora depende 90%, a minha seguradora, de seguro de carro. Será que não há outros negócios que a gente possa olhar, olhando para a questão de cenários? Como é que é o mercado da alimentação, dos pets, dos 60 mais, da educação? O que eu posso fazer com isso? A jornada do cliente tem que ser feita e clusterizada, tem que ser segmentada para saber o que é que cada um dos clientes espera da gente. E esse é um baita do desafio que nós temos, porque a gente tende no mercado segurador a passar uma régua e a categorizar os clientes todos mais ou menos iguais, ou por risco, ou por geração, ou pouco mais do que isso. Não dá mais. Precisamos encontrar outras formas de fazer essa clusterização. A transformação digital não é só do negócio, mas é do ecossistema da cadeia de valor. Não adianta eu, corretora, eu, companhia de seguros, me transformar digitalmente se o ecossistema do qual eu faço parte não está transformado digitalmente. Não adianta eu ter um drone que faz uma leitura da estrada para ver se há probabilidade de acidente ou não, se depois tudo o resto está analógico. Não adianta eu ter um chatbot para fazer a contratação do seguro se depois todo o back-office está analógico e não consegue dar resposta em tempo real. A cadeia de valor tem que ser digitalizada ponta a ponta. Outro ponto é, eu só consigo digitalizar a cadeia de valor se eu fizer o upskilling digital das pessoas. Se eu preparar, treinar, formar, e é um pouquinho essa conversa hoje que a gente está aqui tendo, juntos, de como preparar as pessoas para esse upskilling, né? o skill que tem que ser atualizado. E isso se faz também
mais uma vez pedindo aqui emprestado uma parte da Price e uma parte da Inova, sobre o chamado Índice de Maturidade Digital, que é uma ferramenta, uma fórmula, pois podemos até fazer uma outra live para discutir essa ferramenta, que é uma ferramenta que mede o quanto o seu SP, o seu Scenario Planning, planejamento de cenários, está ativo, o quanto o BXT, que a gente pega ali emprestado da PwC, da Price, está funcionando, o quanto a digitalização é real e o quanto o change management, a mudança cultural, está implementada. Este slide nos mostra o que é a jornada de transformação em seguros. Esse slide tangibiliza na prática o que tem que ser feito para esta jornada fazer sentido e para as pessoas que trabalham no mercado segurador começarem a encontrar oportunidades e e ter outras visões e outras lentes possíveis para criar novas formas de negócio. Quais são os grandes insights? Bom, sem dúvida, todas as crises geram necessidades e oportunidades. E a gente vê aí as geradas pela seguros de saúde, plano de saúde, previdência, seguro intermitente, paramétrico. Se fala muito em IoT para seguros, como utilizar o data e a conectividade para reduzir o risco, otimizar pricing, melhorar serviço. Está aí na hora do dia. E, portanto, não é mais pegar o portfólio que eu sempre tive e continuar vendendo o que eu sempre vendi. Há uma nova realidade que demanda um novo mindset de gestão e novas competências. Portanto, por tudo que eu falei, mundo conectado, 4.0, Covid acelerando a transformação digital, a gente precisa se transformar como executivos e a digitalização acelerada dita o rumo das mudanças. Você fala, mas eu não quero. Bom, eu falo muito isso na Inova, eu aceito que dói menos. Não tem o que fazer. O mundo mudou, a digitalização aconteceu e neste momento, hoje já, inovação não é mais vantagem competitiva. Inovação é sobrevivência. Ou nós inovamos, ou vamos ter mais dificuldade em sobreviver a tudo o que está acontecendo. A partir daí, entram dois pontos que para mim são extremamente interessantes. O seguro em si comunica uma mensagem muito alinhada ao momento que o mundo precisa. Segurança, aproximação, dar o braço, estar perto. E, portanto, esta mensagem, que sempre foi algo inerente aos seguros, talvez agora precise ser mais explorada, porque ela tem caminho para ser implementada. E outro ponto é que o conjunto de benefícios deve ser alargado. O nosso portfólio tem que ir além do seguro. Falamos de serviço, pacotes de assistência, milhões de coisas. Eu gosto muito de alguns exemplos, me perdoem aqui a publicidade a alguns concorrentes, a Porto Seguro. A Porto Seguro tem um pipeline de produtos e de serviços únicos. Tem cartão de crédito, tem assistência em casa, tem lá o carro, tem um monte de coisa. Também tem seguros, mas o que ela está vendo e está dizendo é, eu estou olhando para o meu cliente e eu estou dizendo, tem outras oportunidades que eu posso ter e posso começar a fazer algum cross-business para conseguir vender mais coisas. Depois se consegue, se implementa, aí é uma discussão que eu não tenho nem competência para avaliar porque não conheço por dentro algumas coisas, mas a intenção está lá. E é aí que eu acho que a gente precisa dedicar alguma atenção ao nosso contexto. Primeiro, duas mensagens para mim são fundamentais. O CNPJ, para quem está em Portugal nos assistindo, o NIF, que é o número de identificação fiscal, o cadastro da pessoa jurídica, o número da empresa é o somatório de todos os CPFs que estão lá dentro. CPF, a Portugal, é o nosso cartão do cidadão. Ou seja, as pessoas, as empresas são pessoas. CNPJ não dá nem bom dia, como eu aprendi com o Charles Schweitzer, meu querido amigo, professor da Inova, meu ex-cliente da Leroy Merlin e hoje do Banco Carrefour, e que ele sempre dizia, CNPJ não dá nem bom dia. Quem dá bom dia são as pessoas. E talvez pela primeira vez na história, o ser humano possa literalmente voltar a ser humano. Porque nós fomos formatados para trabalhar e para executar sempre da mesma forma, fazer sempre do mesmo jeito. E, de repente, nós temos tecnologia, infotech, que automatiza, liberando para o ser humano aquilo que ele melhor sabe fazer. Criatividade, inovação, pensar diferente, correr riscos, testar coisas novas. Nós precisamos sair da zona de conforto, ou pelo amor ou pela dor. Eu acho que alguns saíram pelo amor quando adotaram a quarta revolução industrial na sua conversa e começaram a transição digital. Muitos saíram pela dor porque o Covid nos obrigou, mas todos precisamos abandonar, de alguma forma, as verdades absolutas e trazer um novo entendimento daquilo que é o nosso negócio, nosso dia a dia. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, temos que conhecer melhor os clientes. Temos que atualizar o nosso entendimento sobre
quem é o cliente, o seu histórico, por que ele se comporta desta forma, por que ele é cliente ou não é cliente. Como é que eu surpreendo o meu cliente? Como é que eu vou além do produto? Como é que eu mantenho uma reputação mais forte junto dele? Só consigo fazer isso conhecendo também os produtos. E, portanto, eu tenho que olhar muito para os benefícios ajustados ao cliente. Não, nem todos querem o mesmo seguro da mesma forma, pelas mesmas razões. E essa é uma discussão que tem que estar forte muito na nossa cabeça, que é como é que eu transformo em experiência aquilo que é o meu portfólio? Eu tenho que ir além do produto, eu tenho que levar uma vantagem competitiva. O meu pai, volta a falar, ele corretor a vida inteira, tem 70 anos, aposentado já, ele dizia, seguro é a única, ele trabalhou a vida inteira, começou aos 16 e se aposentou aos 66, 7, em seguros. Dizia, seguro é a única coisa que a pessoa compra para não usar. Porque se ela usar é porque teve um problema, bateu o carro, ficou doente, o que foi. Portanto, nós temos que ir além do produto. Eu tenho que demonstrar à pessoa que o seguro é importante, mas eu tenho que trazer isso para um nível emocional e de relacionamento e de confiança que o seguro em si é um produto. Desculpem aqui a provocação. Quem vende seguros vende tudo a mesma coisa. O produto é igual, parecido, mais ou menos, é tudo a mesma coisa, o precinho ali, uma coisa diferente, outra, mas a gente precisa encontrar novas propostas, novas formas de abordagem. E o terceiro ponto, para mim, também fundamental, tem a ver com este querer fazer. Porque o primeiro e o segundo nós treinamos. A gente tem ferramentas para conhecer melhor os clientes, a gente tem ferramentas para gerenciar melhor os produtos, mas a vontade de ter sucesso, a vontade para mudar, a energia positiva, o inconformismo para sair daquilo que nós sempre fizemos e testar coisas novas, é o que tem que partir de cada um de nós. E é difícil um professor, um palestrante, alguém que está desse lado, convencer se a pessoa não quiser fazê-lo. Este é o maior desafio que nós temos pela frente. E esse é um desafio que eu trago sempre a palavra do Darwin, que foi atribuída a ele, não sei, se fala que não foi ele que criou essa palavra, foi ele que reproduziu, que não é o maior nem o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta. E talvez um dos grandes legados que o Covid trouxe, e nos deixa quando for embora, ele em algum momento vai embora, é que não tem a ver com tamanho, não tem a ver com dimensão, histórico, ou poder bélico, financeiro, o que for. Tem a ver com adaptabilidade. Quem consegue se adaptar, consegue sobreviver. E aí fica uma pergunta para os meus 5 minutos finais, vamos entrar aqui daqui a pouco, já, aí o time já estava fazendo sinal ali para o comercial, né? Porque eu quero convidar vocês para um produto específico de mentoria em seguros, que a gente está lançando aqui hoje, oficialmente, ao vivo e a cores. A pergunta que eu quero fazer para vocês é que papel vocês querem ter neste contexto? Um papel de espectador, que espera que a coisa aconteça, que o mundo mude e que, de alguma forma, eu consiga ficar no meu canto, avestruz com a cabeça na terra, esperando que a tempestade passe? Ou eu quero ser protagonista da mudança, testando, se adaptando, dominando tecnologia e, de certa forma, se antecipar ao que está acontecendo? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês levem para pensar e se acharem que a resposta é eu quero ser protagonista, talvez aquilo que eu tenha para apresentar para vocês seja excelente para ajudar nessa caminhada. Último slide para passar para os 5 minutos finais e compartilhar com vocês o nosso produto. Tem a ver com uma frase do Toffler que diz: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Estamos no momento da história em que todos temos que reaprender praticamente tudo. Eu tenho falado que os livros da gestão talvez tenham que ser reescritos. As regras pelas quais as empresas foram gerenciadas, em todas as áreas funcionais, liderança, marketing, RH, operações, estratégia, estão colocadas em causa. Nós temos que abandonar, desaprender algumas coisas e reaprender algumas coisas novas. Porque temos um novo mundo, temos um novo cliente, temos um conjunto de contextos diferentes que não são os contextos pelos quais nós nos pautamos no século XX e nos primeiros 20 anos do século XXI. E é neste contexto, muito inspirado até pelo time aqui de marketing, está todo mundo aqui olhando para mim, dizendo, cara, a gente tem que montar um programa, a gente tem que levar um programa para o mercado segurador. Você trabalha com o mercado segurador, você vende no mercado segurador. E a gente trabalhou os últimos 3 meses para montar a chamada Mentoring Insurance Experts, ou seja, um programa que tem um modelo inédito. De tudo que nós analisamos, não existe no mundo um modelo de produto desta magnitude, deste impacto. Conteúdo exclusivo para seguros, um curso de ferramentas, eu vou explicar quais são especificamente para seguros, e um conjunto de objetivos
que são ajustados em função da nossa audiência. Então, aqueles que disserem hoje, Luiz, eu gostei, eu quero fazer esse programa, eu passo a fazer parte de uma pool de pessoas que, mediante o trabalho que a gente vai fazer de prévio ao curso, vamos ajustar o conteúdo para cada um. Quais são as habilidades que nós queremos expressar ou explorar neste programa de experts, de Insurance Experts? Desenvolver novas competências para a gestão de negócios seguradores, pensar e agir com a visão de futuro nos seguros, conhecer novos métodos e métodos ágeis para ser mais flexível e responder aquilo que eu estava falando ali atrás, em termos do mercado segurador, lançar produtos e serviços mais assertivos, o que faz sentido, o que não faz sentido, melhorar a experiência, e não é só a experiência pós-venda, é só a experiência quando eu preciso renovar o seguro do carro, aquela experiência de enviar X pedidos. É uma experiência mais profunda, ampliar a rede de contatos, porque a gente, quando estamos ao vivo, temos uma network diferente, alcançar alguma diferenciação e, sem dúvida, conquistar ou manter posições de liderança. Eu acho que todos nós aqui estamos trabalhando, estamos dedicando nossa hora e 10, hora e 15 hoje aqui juntos, para tentar entender como podemos navegar juntos. Qual é o conteúdo? Temos aqui 9 aulas, 14 horas, na verdade, porque tem aulas com conteúdo adicional, não é só a aula ao vivo, mas temos 9 aulas em que cada aula tem uma parte expositiva e uma parte ferramental. Ou seja, aqui a minha proposta é levar para vocês conteúdos com ferramentas de aplicação prática. A primeira aula já, dia 9, então não falta muito tempo, temos aqui não muitas vagas e não muito tempo para este programa, é o de Futuro, Prospectiva e Foresight. O que é olhar para o futuro e quais são as principais ferramentas, 1h30 de aula, 2 horas no máximo, quais são as principais ferramentas para mapear cenários. A segunda aula, dia 16, é Trend Tracking, o que são tendências, quais são as tendências mais relevantes, como é que eu posso mapear tendências. Eu vou falar sobre profissional do futuro. Quem é esse profissional, quais são as competências que estão na pauta, aquele slide que eu mostrei do Fórum Econômico Mundial, detalhado pelo modelo da Inova, do meu sócio Marcelo Vera, em cima das 27 competências, 120 habilidades. Transformação digital, o que é vantagem competitiva digital, o que é modelo de negócio digital, o que é a jornada digital, a framework de transformação digital, sempre com ferramentas que permitam vocês aplicarem na prática no seu negócio. Tendências para seguros, quais são as principais, estão aqui naquele slide ali atrás que eu vou desmontar também, quais são as tecnologias mais relevantes para o mercado segurador, o que é o IoT para seguros, o que é o Big Data, o que é a automação, tudo isso. Inovação disruptiva, em cima do job to be done, em cima do mapeamento de disrupção, e depois uma aula adicional, vamos chamar assim, com um convidado meu que vai trazer a visão sobre a inovação em seguros e como fazer em seguros. Depois uma aula final, um overview, que é um resumão dos pontos principais. Esse conteúdo vai ficar gravado, é um conteúdo que vai ficar disponível para além, obviamente, das sessões, fica durante 6 meses disponível, será totalmente em PDF, com as aulas também gravadas. O certificado é um certificado Inova Business School, então é um certificado da Inova, é um Master da Inova Business School que vai estar aqui disponível neste Insurance Experts. Teremos um conjunto de ferramentas para cada aula, 2, 3 ferramentas e mais leituras complementares em cima da nossa análise de mercado, de todo o trabalho que nós temos feito. Eu enviei diferentes conteúdos, enviei o e-book de métodos ágeis e transformação digital, pós-Covid, mandei também um do World Economic Forum, o futuro do trabalho. Vamos trabalhar sobre esse conteúdo. E aí depois tem um conjunto de adicionais, que não é só o conteúdo em si, eu diria que é o conteúdo e a nossa discussão aqui com a mentoria, com a aplicação desse conteúdo aí para frente. Se alguém disser, olha, eu agora quero mais X aulas com o Luiz só para arredondar esta conversa para a minha companhia de seguros, para a minha corretora, o que for, vai ser um prazer continuar esta conversa. O que eu queria convidar vocês? Tem aí o QR Codes, o time falou, cara, não esquece, não temos muitas vagas, não vamos ter muito tempo com as nossas inscrições abertas. A gente estava sendo uma discussão, sempre difícil precificar estes produtos, porque tem toda uma base de conhecimento da Inova mundial na conversa, tem um time que eu sou a cara, mas eu não estou sozinho, há um time comigo muito mais competente do que eu, me ajudando a construir esses conteúdos, a trazer essas ferramentas. E o meu convite é que se você gostou desta live, desta aula, se está envolvido com o tema, se identifica com as dificuldades, com os desafios que eu coloquei aqui na pauta, quero convidar você para apontar a câmera do celular nesse QR Code, você vai cair lá no site do curso e aí depois pode, se fizer sentido para você, se juntar a esta nossa transformação.
Os meus contatos, eu volto a eles, estava ali no... Como é que é? O desconto. A galera está aqui dizendo, não esquece o desconto. A gente estava numa discussão, então deixa eu voltar um slide atrás, tá? Do desconto, quanto vale, quanto não vale o curso, fizemos uma análise aqui em cima, até dos nossos MBAs, pós-MBAs, pós-graduações, e estávamos aí batendo R$ 1.900 o curso. Aí eu falei, cara, é muito caro, na minha opinião é muito caro, vamos baixar isso, tiramos R$ 1.000, estamos com 997, R$ 996, até para democratizar um pouquinho mais o acesso ao conteúdo da Inova, da plataforma de pesquisa que a Inova tem, de toda a dinâmica de certificação da própria Inova, das ferramentas, das metodologias nossas, dos nossos parceiros. E aí estamos propondo um programa abaixo de R$ 1.000 para 14 horas de aula, 9 aulas com conteúdo ao vivo, que fica disponível. Enfim, me parece um pacote bastante interessante. Vamos ter aí alguns dias com esse pacote aberto para quem quiser se juntar a essa jornada de transformação. Então, o meu objetivo aqui era, por um lado, demonstrar a nossa visão, o nosso entendimento sobre quais as grandes oportunidades que o mercado segurador está apresentando, convidá-los, para aqueles que, obviamente, se reverem nesse discurso, se juntarem a nós e fazerem parte deste programa de Insurance Experts, que é um programa único, que eu montei com o time para podermos disponibilizar conteúdo, informação, conhecimento e ferramentas para que cada um de vocês possa fazer a sua jornada de transformação da sua empresa e influenciar outros nessa jornada de transformação. Os meus contatos, de novo, meu celular, meu e-mail, estamos aí em grupo de WhatsApp, temos um conjunto de hoje, felizmente, de formas que nos permitam trabalhar juntos. Agradecer muito este tempo, desculpem aí tanta informação que nós fomos disponibilizando, há sempre uma dúvida se estamos enfiando informação a mais, informação a menos, se é spam, se não é, estamos aprendendo, então vamos aprendendo e o feedback de vocês é fundamental para saber qual é a medida certa da informação, do conteúdo, mas se tivermos mais gente se juntando a esta discussão, será um prazer estar com vocês. Esta aula está gravada, ela vai ficar disponível, ela já está gravada aqui no meu computador pelo Zoom, ela vai ficar disponível, a gente vai colocar ela lá no site para quem não viu, para quem quiser rever, desculpem aquelas entradas e saídas, e ela não iria ficar disponível, tá? Mas eu acho que vale a pena disponibilizar esse conteúdo, além dos slides. Espero que tenha sido uma hora, começávamos 8h10, 8h05, 8h10, temos ali alguns ajustes necessários que o Zoom deu de partida aqui de abrir 2 salas do YouTube, mas quero agradecer muito a vocês esta disponibilidade de tempo, esta troca, ainda que do ponto de vista digital, rever alguns amigos que estão aqui, alguns clientes, alguns ex-alunos, alguns parceiros, é sempre bom ter os amigos por perto nos ajudando nessa iniciativa, como eu falei, é nova, é inédita, não é um teste, é um caminho que nós estamos aprendendo também, eu acho que isso é interessante também. Vou encerrar a nossa transmissão, espero vocês lá, nos vemos na próxima, um abraço, muito obrigado, um abraço a Portugal, que está aí já fora de horas também. Gente, até a próxima, muito obrigado.